Moisés, tirou Moisés do monturo, tirou Moisés lá de trás das malhadas, tirou Moisés daquela situação de opróbrio, muitas vezes, e colocou Moisés num lugar de honra, porque fez de Moisés o grande libertador do povo de Israel. Um outro homem que passou uma dificuldade muito grande por causa de uma atitude errada dele, e no lugar de sofrimento e angústia, ele foi tratado por Deus, o caráter dele foi transformado, ele se transformou num grande homem, José do Egito. José do Egito era um menino que era filho da velhice de Jacó, muito amado por Jacó. Aliás, era o mais amado dos filhos, era José. Mas ele tinha uma certa arrogância no coração, porque ele sonhava sonhos que era como se fosse realidade para eles. E ele chegava perto dos irmãos e contava os sonhos. Ele contava assim, verdadeiramente para aparecer diante dos irmãos. Nós estávamos lá no campo colhendo os feixes de lenha e de repente os 11 feixes de vocês se curvaram diante de mim do meu feixe de lenha. Aí contava outro sonho, eu sonhei que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de mim. E Jacó, um homem experimentado, falava, filho, mas não é possível, como é que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos dobrar diante de você? E José passou a ser o filho bendito, porém, um pouco desprezado pelo próprio pai, deixado de lado e odiado pelos irmãos. José passou a ser odiado pelos irmãos. Nasceu no coração daqueles irmãos uma inveja incalculável de José. Tanto que eles foram para o campo cuidar do rebanho, cuidar das coisas, e eles estavam demorando em Siquém, e indo dali partiram para uma outra cidade chamada Dotã, e aí o pai de José, que era Jacó, falou com ele, filho, vai lá ver como é que estão os seus irmãos, e traz notícia para mim. Eu já estou preocupado com eles. Quando José caminhava de longe, os irmãos olhavam para José e macomunavam um plano, um projeto para destruir a vida de José. E Rúben, o mais velho deles, virou e falou assim, já vem lá, o sonhador, ironicamente chamando José de sonhador. Eles queriam matar José. E José começa a passar o sofrimento dele a partir daí. Aí planejaram alguma coisa, não deu certo, e aí falaram, vamos colocar José numa cova. E jogaram José num buraco. Quem de nós? Não sei se acabou a bateria. Quem de nós nunca se sentiu num buraco? Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que naquele buraco onde Deus tratou com José, certamente Ele tratou com você quando você esteve lá também. Amém. E você que possa, como algum acaso aí, está pensando que está num buraco, está no fundo do poço, é nesse lugar que Deus quer tratar com você também. É nesse lugar que Deus vai transformar a sua vida. Vai cuidar do seu caráter, das suas atitudes. Como tratou na vida de José. José foi tremendamente tratado por Deus naquele lugar. Vieram... Ops. Nosso pai. Alô. Vieram os ismaelitas. Quem eram os ismaelitas? Os ismaelitas eram os nômades do deserto. Os ismaelitas foi exatamente aquele povo que recebeu uma sentença de Deus dizendo que eles jamais teriam pátria. A descendência de Ismael. O filho bastardo de Abraão. E os ismaelitas, homens sanguinários, vinham da sua terra para o Egito para vender, para comprar, para negociar, porque eram mercenários. Os irmãos de José viram os ismaelitas
ismaelitas vindo, os ismaelitas vindo, eles falaram: vamos vender José para os ismaelitas. Tiraram José da cova e venderam José para os ismaelitas. O homem sofreu terrivelmente. No lugar de sofrimento, Deus tratou dele. E José foi transformado na casa de Potifar para ser um homem governador do Egito e libertador da sua própria família. José foi transformado a esse ponto de transformar a sua própria família. E todos os sonhos de José se cumpriram exatamente aí. Porque houve quando ele foi lá e interpretou os sonhos de Faraó, das 7 vacas magras, das 7 espigas ruins que comiam as espigas boas, das 7 vacas magras que comiam as vacas gordas. José interpretou o sonho dizendo que no Egito e em toda aquela região haveria uma fome sem limites. Durante 7 anos, ninguém colheria nada. E revelou esse sonho a Faraó e começaram a juntar as coisas. Até que, lá de Jerusalém, lá de Israel, lá de Padã Arã, naquela região onde eles viviam, vieram procurar uma solução no Egito. Veio a família de Jacó inteira, todos os filhos. Chegaram no Egito e encontraram quem? José, mas eles não sabiam. Eles não tinham ideia de quem era aquele homem que os recebeu, dando a eles comida, matando a fome deles. Até que, vocês conhecem a história, até que ele se revelou como irmão, como libertador, trouxe o pai, trouxe todo mundo e comprou uma terra para eles, e eles viveram naquele lugar. Do sofrimento, da angústia, ele foi levado para um lugar como libertador. Um outro homem que sofreu amargamente e precisou entrar no fundo do poço para ser tratado pelo Senhor, para ser transformado no libertador, é o nosso profeta Jonas. Jonas foi escolhido por Deus para ir a Nínive e pregar uma palavra de arrependimento àquela cidade. Nínive era uma grande cidade, era uma cidade de 120 mil habitantes, mas vivia uma vida totalmente avessa àquilo que Deus queria para eles. Eles adoravam outros ídolos, era muita coisa errada que eles faziam em Nínive, e Deus separou Jonas para que fosse lá e pregasse uma palavra de arrependimento àquele povo. Aí Jonas prontamente atendeu ao pedido de Deus e foi para Nínive. É ruim. Ou não? Foi não. Fugiu. Foi para Nínive não. Sabe o que ele fez? Ele, chegando no porto, ele viu um navio que estava indo para onde? Para Tarsis. E falou assim: olha, Deus, o senhor vai me desculpar, mas eu não vou naquela cidade não. Aquele povo é muito cruel. Eu vou chegar lá, eles vão me matar, vão me pendurar numa cruz. Eu não quero ser morto agora não, eu vou correr dessa aí. E se mandou, foi para Tarsis. E todo mundo conhece a história também de Jonas. Até as crianças conhecem a história de Jonas. Veio uma tempestade muito forte, muito vento contra aquele barco. E o barco estava a ponto de ir a pique, naufragar. Até que perguntaram: quem é você? De onde você vem? Qual é a sua profissão? Sabe o que ele falou, irmãos? Eu sou hebreu e creio em Jeová. Essa resposta definiu quem era Jonas. Mas aí eles falaram: então ora aí, pede o seu Deus para ver se aplaca a fúria do mar, desse vento, dessa tempestade, porque nós vamos afundar. E Jonas não teve coragem de clamar. Aí falaram: então tem alguma coisa errada com você. Não é possível que você está aqui, vai lá para o porão e fica aí alheio a tudo isso que está acontecendo aqui em cima. Tem alguma coisa errada com você. E lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas. Quem é que ia
cair no mar. Sabe por quê? Porque já tinham tirado tudo que podia tirar do navio. Tiraram todo o peso e a queda, o naufrágio estava para acontecer a qualquer momento.